Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica aqui para o canal. Então nessa dica, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode é, criar, né, uma autenticação, né, utilizando o Firebase, né, igual eu já tinha feito na última aula, utilizando ali apenas e-mail e senha, né? Então dessa vez a gente consegue ali fazer também uma autenticação utilizando o próprio Google, né? Então fazendo ali um login social. Então o que dá para a gente fazer nesse momento aqui, né? Então primeiramente, né, na última aula, se você não conseguiu ver, né, a última aula, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir pegar, né, o início ali, mas de qualquer forma também eu vou adicionar ali o, o link do GitHub para você poder baixar, né, esse projeto do jeito que está aqui agora, né, e a gente poder, né, dar andamento na aula. Então, para a gente seguir aqui na nossa aula, né, então vamos lá. Então é só para fazer um teste aqui para ver se está tudo funcionando, tudo de acordo, né? Eu vou entrar aqui com o usuário, né? Então eu vou até pesquisar que o meu usuário é o usuário @firebase, né? Então eu já criei aqui esse método de entrada aqui do Firebase e criei um usuário ali inicial, né? Então esse usuário é o usuário @firebase.com e a senha é 123456. Aqui. Então eu vou clicar em entrar, então a gente vai fazer o login. Então inicialmente, né, esse portal só tem duas páginas aqui, né? Então o home e o dashboard, né? Então no clicar só sair, ele volta para a tela de login, né? Então a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui é adicionar, né, um método aqui de login adicionando o Google, né? Então se a gente notar aqui, a gente tem vários, né? Então tem Google, tem o Facebook, GitHub, né? Então a gente pode fazer login no nosso portal aqui por vários métodos, vários provedores aqui. Então a gente vai ativar o Google, tá? Aqui ele já preenche certinho o ID do projeto e o e-mail, que no caso é o meu e-mail, né? Então vou salvar aqui. Então assim que ele salvar, né, esse projeto aqui, criar pra gente esse provedor aqui do Google, já criou, né? Então maravilha. Então o que a gente pode fazer, ó? Aqui nota que eu tenho esse usuário aqui, que é um usuário de e-mail e senha, tá? Então agora eu vou vir aqui no meu código, né, ó? Aproveitar que ele já está rodando. Então se a gente for ver, eu já tenho um método aqui de login, que é o por login senha já do Firebase, né? Então o que eu vou fazer? Que eu vou duplicar aqui, ó. Inicialmente eu vou duplicar aqui essa. Opa! Vou duplicar aqui essa. Opa! Meu teclado acho que desconfigurou aqui, então deixa eu copiar aqui. Então aqui eu vou criar um outro método de login, que vai ser o login com o Google, né? Maravilha. Então ele vai receber e não precisa receber mais login, né? Nem senha. Então aqui tem é um pouquinho diferente nessa essa etapa aqui, ó. Porque primeiro a gente precisa, né, criar um provedor, né, de login, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse método aqui. Porque antes mesmo da gente criar um método, eu tenho que criar aqui um provider, tá? Então vou ter que adicionar aqui um provider, né? Que vai ser as informações aqui do nosso projeto. Então eu vou dar um const aqui, provider. Então esse provider ele vai receber aqui. Eu já deixei até aberto aqui a documentação, ó. Então para criar um provider, nada mais é do que a gente vai dar um new Firebase aqui. Exatamente essa linha aqui, tá, pessoal? Então vou vir aqui.
deixa eu só ver de onde que ele pegou. Eu acho que tá certo, mas eu acho que não precisa nem disso aqui, não. Eu acho que é só isso aqui. Beleza, então aqui agora, ó, eu vou passar, igual ele tá mostrando que a gente vai passar esse provider para um método de assinatura, ó, que é esse sign in e passando o nosso provider. Então o que que a gente vai fazer aqui nesse caso, ó? Eu já injetei aqui o Angular Firebase, né, que é o alpha do Firebase. E aqui nada mais é que eu vou dar um this.alpha. E aqui eu tenho vários métodos de assinatura, ó, tá vendo? E eu vou usar esse método aqui, ó, sign in with popup, tá? E agora eu vou fornecer o provider que eu acabei de pegar, tá? De criar ali a partir do Google, né? Então isso aqui já deve ser suficiente, pessoal, para a gente fazer um login. Claro, antes de fazer o login eu tenho que vir na minha página de login, né? E duplicar esse botão aqui, ó, que agora eu não vou ter mais um botão apenas de entrada, né? Eu vou ter agora vou pôr aqui também um login com Google, né? Agora eu não preciso mais validar o meu formulário, né? E aqui eu vou ter que criar um outro método. Então vou criar um login with Google, né? Então isso aqui ainda não existe, né? Então a gente vai criar esse método aqui. Maravilha. Então aqui agora já posso até salvar isso aqui. Então ele vai chamar, quando a gente clicar no nosso botão, ele vai chamar esse método aqui pra gente. Então vou vir aqui, então o que que a gente precisa, né? Eu só tenho que chamar agora, ó, o nosso serviço de autenticação, né, que é o AuthService. E agora chamar a função login com Google. Notem que o login com Google ele é uma promise, né? Então eu vou executar essa promise aqui, que é basicamente que assim que ele tiver a resposta, né, do nosso login, a gente vai trafegar e vai receber essa resposta. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito, ó, que é, se der tudo certo, ele vai navegar aqui para a tela home. Então, e para isso também, o que que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui e vou dar até um console.log na nossa resposta aqui, ó. Que com isso a gente vai conseguir ver o login do usuário, né? Então, se agora a gente vier aqui na nossa página, né? Então aqui, notem que ele já tem aqui um login com o Google. Então se eu clicar aqui, notem que ele já redirecionou a página para uma página do Google. Como o meu e-mail já está logado aqui, ele não pediu, né, a confirmação ali, né, de qual conta que eu quero receber, né? Então aqui o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui, eu vou dar um inspecionar, né? Vou vir aqui em console. Notem que ele já trouxe aqui o login, ó, do user, então ele tem várias informações do user, né? Ó. Então ele tem o ID do user, né? E tem, por exemplo, a foto, ó, do usuário, qual que é o e-mail e tudo mais, né? E o que que dá pra gente fazer também? Se eu quiser, por exemplo, exibir aqui, ó, o nome de quem tá logado, também dá pra gente fazer isso, ó. A gente pode vir aqui, por exemplo, na nossa toolbar, ó, que é o nosso projetinho toolbar, né? Então vou vir aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem, ó, o portal acesso, que eu vou adicionar, por exemplo, ó, mais um link aqui, ó, mais um spamzinho, né? E o que que eu vou fazer, ó? Notem que aqui eu já tenho meu usuário, ó, que eu tô salvando, né? Toda vez que eu venho aqui, ó, toda vez que eu faço um login, seja ele com um e-mail e senha, ou seja ele com o Google, eu pego, passo ele, ó, eu guardo ele num behavior subject, né? Eu guardo ele num observable, onde eu consigo capturar ele em várias partes do meu projeto, onde eu precisar, né? Então, se eu vier aqui, né, e passar, por exemplo, ó,
Vou até nomear esse carinha aqui como um user, né? E eu vou fazer o seguinte, posso vir aqui e colocar user, né? E se a gente vier aqui no nosso projeto de novo, ó, no nosso console, a gente vai ver que ele tem várias propriedades, ó. Eu posso vir aqui, ó, e pegar essa propriedade aqui, ó, display name, né? Então vou pôr user ponto display name. Display name. Então vou salvar aqui, né? Então se agora a gente vier para nossa página, veja que agora eu tô com o meu nome aqui já em tela. Claro, a gente pode formatar esse nome aqui, deixar numa fonte um pouquinho menor, né? Por exemplo, como é para o Google, eu também tenho a possibilidade aqui, ó, de colocar a minha foto, né? Então, como aqui já redirecionou, vou fazer o login com o Google de novo. Beleza, então aqui ele trouxe para o meu usuário. E notem que eu tenho aqui, ó, essa propriedade aqui, ó, foto URL, né? Então eu posso vir aqui, pegar essa propriedade e colocar aqui também, ó. Só que aqui, em vez de ser dessa forma, assim, mostrando só o texto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar, vou tirar isso aqui, né? E vou colocar uma tagzinha image, né? Então a tag já tem um source aqui. Aí esse source, como ele vai receber uma property, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar que é um user ponto foto URL. E aqui eu vou pôr foto. Então vamos salvar aqui. Então aqui, ó, já apareceu a minha foto do meu e-mail, né? Então nota que é a mesma que está aparecendo aqui em cima, né? Então, claro, tem várias formas. A gente pode vir estilizar, deixar menorzinho, deixar redondinha, né? Pode colocar no início da página, no final da página. Então, isso aqui a gente pode pegar. Então, nota que a gente consegue capturar vários elementos, né, da nossa conta ali do Google, né? E adicionar ali um padrão de formatação, padrão de acesso para o usuário. Claro, se a gente tiver um portal de acesso aqui que tenha acessos diversos, né, de acordo com o usuário, com o perfil do usuário, claro que a gente precisa, né, ao fazer o login com o Google, né, redirecionar esse usuário para completar o seu cadastro, né, para ele se identificar melhor, né? Se precisar de mais campos adicionais, né, a gente pode fazer isso, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é principalmente quando a gente vai adicionar aqui, ó, o método, né, de login. Se a gente adicionar o Facebook, né, tem contas que não tem e-mail, que foram feitas a partir de números de celular. Então isso também é uma coisa que a gente tem que tratar, né, na nossa requisição, né? Verificar se o usuário tem um e-mail, né? Caso o nosso método de entrada utilize e-mail, então a gente pede para o usuário completar o cadastro antes de logar ele, né? Então, isso são critérios que dependem muito do projeto que você está trabalhando, né? E executando ali. Então, essa aula, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte, né, da aula que ficou faltando na última aula ali de login com Firebase, né? Então, eu vou deixar aqui, igual eu falei, o link na descrição do vídeo anterior, né, para vocês verem como que faz a instalação certinho do Firebase, né, como que faz também o login com e-mail e senha, né? Então é bem importante também a gente se alientar. Então, na próxima aula eu vou trazer já um início de uma aplicação simples, né? Onde a gente consegue gravar informações no database aqui, ó, do nosso no database aqui do Firebase, né? Então o Firebase ele tem várias e várias extensões que a gente pode utilizar, né?
e uma delas é esse Real Time Database, né? Então, com isso aqui a gente consegue gravar, né, e ler informações, né, em tempo real nas nossas aplicações, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, vejo vocês na próxima dica. Até mais.